Olá, vamos continuar as nossas aulas. Agora vamos para a unidade 3. Essa unidade 3, nós vamos partir para as práticas de leitura, né? Não é fácil. Muitas vezes a gente está diante de um texto e como começar? Começar por onde? Todo mundo vai dizer, não, começar lendo. Mas eu vou dar algumas estratégias de como você deve direcionar sua leitura quando estiver diante do seu texto. Vamos lá? Por exemplo, as estratégias de leitura, a gente começa pelo estabelecimento de objetivo. O que eu quero fazer com esse texto? Eu estou lendo esse texto para quê? Então, a primeira coisa, eu tenho que estabelecer o meu objetivo. Eu estou lendo só como um pacto de diversão, de entretenimento? Não é? Eu estou lendo para abstrair as ideias principais e fazer um resumo? Eu estou lendo para, a partir dele, parafrasear? Então, tudo isso é importante. A primeira coisa é o estabelecimento de objetivos. Depois, seleção. Na seleção, você vai filtrar, que a gente chama skinning. Você vai filtrar as palavras que são essenciais de acordo com o seu objetivo, né? E muito importante, no momento em que você está filtrando essas palavras, é a temática, né? Você dá uma lida lá no título, observar o título e ver essa temática para ir filtrando aquela seleção de palavras que estão de acordo com o objetivo que você quer utilizar. Antecipação, muito legal a antecipação. Por quê? Depois da seleção, surgem hipóteses, né? Esse texto, ele faz uma alusão a um fato histórico. Esse texto me lembrou uma reportagem. Isso é muito importante. Então, é o momento das hipóteses que vão estar fazendo na sua cabecinha quando você já está fazendo essa leitura. Inferência, pronto, também importantíssimo. As inferências são justamente os itens em que você vai buscar, que você já viu que você já passou na sua história de vida, que as pessoas já chegaram para você e comentou e você fez esse elo, você faz essa ligação, isso são as inferências. E depois você vai verificar. Aí é um momento em que você vai dizer, eita, o que eu pensei, as minhas hipóteses estão batendo. Então, é o processo de verificação. Observem que abaixo, eu estou colocando aqui, ó, a ativação dos conhecimentos prévios. Gente, ler um jornal, assistir um bom jornal também, né, ouvir e ter conhecimento prévio sobre determinados assuntos, isso facilita muito. E nenhum professor dá. Você tem que ir atrás. No próximo slide, eu coloquei para vocês a questão da antecipação. É o momento em que surgem as hipóteses, não é isso? Não falei isso para você? Veja só. O veículo, esse texto, ele está numa revista, ele está num jornal. Em que veículo esse texto você encontrou? Isso vai ajudar? Com certeza. Nesse texto aparecem imagens, outros elementos gráficos. Essas imagens, o aspecto da linguagem não verbal vai influenciar na sua leitura, na compreensão, a chegar à interpretação? Sim. A autoria, acredite, de quem é esse texto? É de um jornalista? É de um poeta? É um jornalista que trabalha com opiniões, a sua opinião, os seus argumentos, apresentando? Isso faz parte? Também. A data que isso foi escrito, claro, porque a data você vai poder relacionar com um acontecimento histórico, você vai poder relacionar com um acontecimento próximo, agora há pouco, uma reportagem e o lugar. Isso tudo está relacionado no processo de estratégia de leitura, na antecipação. No próximo slide, eu trouxe alguns gêneros textuais. Veja, cada texto ele apresenta-se em cima de um gênero. Se eu vou escrever uma dissertação, eu tenho um gênero, não é? Se eu vou escrever um bilhete, eu tenho uma produção que é mais simples, né? Eu vou ter uma forma de falar. Então, tudo isso também está no processo de antecipação. Os gêneros textuais, vocês estão vendo aí um horóscopo, né? O texto, e o e-mail. Acreditem. Isso aí já facilita um processo também de comunicação. Tanto o e-mail como o gênero textual, um ou outro, dependendo para quem vai, né, principalmente o e-mail, o processo de comunicação vai trazer ou uma linguagem na oralidade ou voltada mais para a gramática normativa. No próximo slide, eu coloquei outro gênero, o dicionário e o cartão postal. Então, por que o gênero textual faz parte na leitura? Claro, eu estou lendo um romance, eu estou lendo uma reportagem,
Então, tudo isso também vai estar no processo de antecipação para facilitar a minha compreensão como leitura. E isso são estratégias de leitura. Passando. Nas estratégias de leitura, os conhecimentos prévios, eles estão em conhecimento de mundo, né, saber o que é que está acontecendo por aí, né, enciclopédias, conhecimentos linguísticos, por quê? Uma questão de gramática ajuda, a relação, principalmente a vírgula, lembra lá que a posição da vírgula vai mudar o sentido? Então, os conhecimentos linguísticos e os conhecimentos interacionais, as relações em que você vai fazer de intertextualidade, né, com as coisas ao seu redor. Então, essa relação interacional. Isso tudo tem que estar passando na sua cabecinha. Nesse momento, você está lendo e compreendendo. Próximo slide. Agora vamos praticar, né? Você está olhando que eu trouxe uma música não tão nova, né? Ai, que saudade da Amélia. Você pode dizer, mas professora, por que está trazendo uma música tão antiga? Vamos ver por quê, né? Isso tem uma relação justamente com as estratégias de leitura. Por quê? Porque muita gente pode não ter passado por essa época, mas é muito comum essa relação da mulher Amélia até com a dos dias de hoje. Então, quem já ouviu essa música de Mário Lago, né? Nunca vi fazer tanta exigência, nem fazer o que você me faz. Você não sabe o que é consciência, nem vê que eu sou um pobre rapaz. Você só pensa em luxo, em riqueza, tudo que você vê, você quer. Ai, meu Deus, que saudade da Amélia. Aquilo sim é que era mulher. Às vezes passava fome ao meu lado e achava bonito não ter o que comer. E quando me via contrariado, dizia, meu filho, que se há de fazer? Amélia não tinha a menor vaidade. Amélia que era mulher de verdade. Amélia não tinha a menor vaidade. Amélia que era mulher da verdade. No próximo slide, eu trago justamente, né, os estabelecimentos de objetivo. O objetivo maior que você vai observar aí é a figura central do texto, que é a figura da mulher. E essa relação aí, você vai fazer justamente a partir de conhecimentos prévios, com o tema da música, com os dias de hoje, né? Como a figura da mulher é apresentada, inclusive na relação das músicas hoje, é bem diferente dessa, né? Usamos até outros termos, piriguete, né? E não vamos citar outros exemplos aqui que a música traz na figura da mulher. Então, tudo isso são conhecimentos prévios que vão trazer essa relação com a leitura. Observem que os versos constroem a imagem da mulher. Observem que os argumentos que são apresentados é justamente na figura, né? E achava bonito não ter o que comer. Olha só, bem diferente. Hoje, eu sempre digo, um bom cartão de crédito vale a pena, né? Para ter um bom relacionamento e seguro. Estou brincando, né? Selecionar, identificar trechos das características de Amélia. Quando você está identificando as características da Amélia no texto, você está, nesse momento, né, fazendo as inferências. E aí você começa a observar, né, como é a Amélia. Né? A Amélia não é egoísta, a Amélia não é exigente. Passando, observem que nos conhecimentos prévios você poderia não lembrar disso. Né, que é um samba de 1942, que teve grande popularidade, que aí vem um momento que é conhecimento universal. Essa música ficou tão famosa que quando, no dia a dia, a gente diz, a Amélia que é a mulher de verdade. Então, essa relação desses conhecimentos prévios, isso faz parte no momento de uma leitura. É imprescindível os conhecimentos prévios para qualquer leitura de um texto. No próximo slide, eu trouxe para vocês procedimentos de leitura. Como ler um texto? Primeiro passo, identificar o tema do texto. Certo? Para mim é o primeiro passo. O assunto, elaborar uma síntese do texto na sua cabecinha. Depois que você faz aquela leitura, o texto falou de quê mesmo? Parará, parará, parará. É esse momento que você diz, porque acontece às vezes e você dizer assim, eu li e não sei o que falou. Bom, isso não é legal. Você não leu. Você tem que reler. Organizar as próprias ideias com relação aos elementos relevantes. Quarto passo, estabelecer relações entre os elementos relevantes, entre eles e as outras informações de que o leitor disponha. Quinto passo, interpretar os dados a fatos apresentados. Sexto passo, elaborar hipóteses explicativas para fundamentar a análise do texto. Continuando as nossas estratégias de leitura,
Essa é uma das mais difíceis, porque você poderia dizer, meu aluno, como é que eu vou ler o que não está escrito? Que é o que a gente chama de ler nas entrelinhas. Pois é. Essa parte é a parte em que você vai trazer tudo, né? Seleção, antecipação, os conhecimentos prévios e buscar, né, tudo ao seu redor de conhecimento e fazer essas inferências. Então, essa parte é o que a gente chama de a arte de ler o que não foi escrito. Então, ler o pressuposto, o implícito, a inferência e intertextualidade, que é justamente nesse texto que você está ali diante desse texto, fazer a comunicação entre outros textos, né, e buscar os seus conhecimentos prévios, ok? Bom, eu acredito que com essas práticas, com as estratégias de leitura que foi passada para você e você sempre utilizando, porque nós temos uma forma, muitas vezes, de correr para o texto e fazer a leitura rápida. Eu aconselho, não corra do seu texto, vá com calma. Vá com calma, faça as inferências, traga tudo aquilo, antecipação, seleção, que você vai ser um bom leitor. Espero você na próxima aula.